Iniciando mais uma edição do Plantão de Notícias da Rede TV+, TV Arte HD. Mesmo com mais de 18 anos da existência da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher resiste. Ano passado, cerca de 1.400 mulheres foram assassinadas por questões de gênero. A reportagem é da Rede Minas. O Agosto Lilás lembra também os 18 anos da Lei Maria da Penha e quer propor mudanças na legislação. Nós sabemos que a legislação foi um avanço, mas que ela precisa de estar em conformidade ainda com as mudanças do mundo, do dia a dia. Precisamos falar também das medidas protetivas, o que nós precisamos mudar, como nós precisamos fazer com que as mulheres se conscientizem da importância de estar denunciando a violência. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 revelam uma triste realidade. Em comparação a 2022, os feminicídios cresceram 0,8% em relação ao ano anterior. 1.467 mulheres foram mortas por questões de gênero, o maior número já registrado desde a publicação da lei em 2015 que tipifica esse crime. As agressões no contexto da violência doméstica também cresceram 9,8% em relação a 2022. O número de mulheres ameaçadas também subiu 16,5%. Foram quase 779 mil mulheres que vivenciaram essa situação e registraram a ocorrência na polícia. Vítima de vários tipos de violência, Keila ficou casada por 13 anos até que denunciasse o marido. Hoje, ela é advogada especializada no direito das mulheres vítimas da violência. Foi uma preparação, posso dizer assim, para mim hoje ajudar mulheres vítimas de violência, porque eu tenho um olhar de, eu já estive nesse lugar, e poder ajudar realmente, essas mulheres a romperem o ciclo e não voltarem mais para essa vida. Vale lembrar que estamos no Agosto Lilás, campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Liberdade para ir e vir, direito de se expressar e fazer escolhas, de trabalhar e viver com tranquilidade. Direitos humanos fundamentais que muitas mulheres não conseguem usufruir por viver em situação de violência. Direitos humanos para a mulher, ela ter direito de escolha, ela ter direito a não ser vitimizada e nem revitimizada. E a gente fala de violência física, de violência psicológica, de violência moral ou patrimonial. Há alguns anos, o mês de agosto marca um período de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E são as políticas públicas que, na prática, resgatam as mulheres para uma vida com dignidade. A Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, foi o ponto de apoio que Eliana precisou para sair de um cotidiano difícil. Eu fiz toda a triagem, normal, muito bem recebida, muito bem mesmo. E é uma coisa assim que é confortante, sabe? Você saber que você tem alguém ali para te ouvir, porque quando você é sozinha, tem um monte de gente ao seu redor, mas você não tem aquela confiança de falar com ninguém sobre o que você está passando, sabe? E as pessoas da casa, elas te aceitam, te recebem. Nossa, não existe assim, como é que se diz assim, não existe preconceito. Iniciativas e programas como Bolsa Família, os Centros de Referência em Assistência Social e os canais de denúncia, como o Disque 100 e Disque 180, são ferramentas de amparo para que mulheres vivam uma vida sem abusos e agressões físicas ou verbais. Para especialistas, o combate à violência contra a mulher começa na primeira infância. Se as crianças, desde novas, fossem educadas por uma perspectiva diferente em termos de masculinidade, por exemplo, não fosse educada já para uma masculinidade violenta ou que isso esteja naturalizado, mas fosse educada por uma masculinidade também que cuida, que compreenda que o cuidado não é uma coisa só das mulheres, mas também dos homens, A gente teria mais homens cuidadores e menos homens violentos. Vuepas interrompe temporariamente voos para 9 destinos até outubro. Segundo a Voipaz, foi necessário readequar as operações depois da queda do avião da empresa em Vinhedo, no último dia 9.
Com uma aeronave a menos na frota, foi preciso um ajuste para reduzir atrasos e cancelamentos. As saídas diárias para Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Seguro já foram interrompidas. A partir do próximo dia 26, serão suspensos voos para Salvador, Natal e Mossoró. E no dia 2 de setembro, serão interrompidas as saídas para São José do Rio Preto, Cascavel e Rio Verde. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, orienta que passageiros com voos cancelados devem procurar a empresa. A Avoipaz informou que eles podem receber reacomodação, reembolso e viagem em outro meio de transporte. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa com 37 parlamentares para acompanhar as investigações sobre o acidente. 62 pessoas morreram. Brasil e México. 200 anos de relações diplomáticas foram celebrados com o lançamento de livro na Câmara dos Deputados. Duas nações irmãs, México e Brasil, têm muito mais em comum do que apenas pertencerem à América Latina. A história dos dois países é repleta de semelhanças. Foi o que destacou o diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara, o SED, João Luiz Pereira Marciano. Falamos aqui das duas maiores economias do continente, das duas maiores populações do continente, de duas das mais vibrantes culturas do continente. Não é coincidência que as independências de México e Brasil tenham acontecido com pouco mais de um ano de diferença. Não é coincidência que estejamos hoje trilhando caminhos muito semelhantes, seja nos aspectos culturais, industriais, ecológicos. Brasil e México estão celebrando 2 séculos de relações diplomáticas e, para comemorar, a Câmara dos Deputados chamou a senadora da República Mexicana para participar da 5ª edição do Biblioteca Convida. Beatriz Paredes coordenou a elaboração do livro México e Brasil, 200 anos de relações, uma perspectiva mexicana, que foi lançado no encontro na Biblioteca da Casa. A obra reúne 10 autores e destaca o desenvolvimento dos vínculos diplomáticos entre os dois países, iniciados em 1825, logo depois que Brasil e México se tornaram independentes. Beatriz Paredes, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da América Latina do Senado mexicano, destacou a importância da aproximação dos legislativos dos dois países. Os temas difíceis são tratados por los legislativos, muito melhor, porque os legislativos são plurais, têm mais possibilidade de debate. México e Brasil são sumamente importantes. São 2 grandes países na América Latina. Acho que acercamiento entre Cámara dos Diputados de Brasil, Cámara dos Diputados de México, Senado de Brasil, Senado de México, es indispensable, y para nós que a biblioteca haya recibido este libro es una gran honra. A diretora da Biblioteca da Câmara, Janice Silveira, comemorou o lançamento do livro sobre os 200 anos das relações internacionais entre Brasil e México na Livraria da Casa. É muito importante para a gente ter esse espaço, não só um espaço de estudo, de leitura, mas uma biblioteca viva, onde a gente pode fazer eventos como esse, receber parlamentares e parlamentos, né, de outros locais, não só da América Latina, mas da Europa e da África, de outros países. Vamos conferir algumas das proposições levadas ao plenário da LERJ nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, os deputados analisaram a proposta que autoriza as bibliotecas públicas do Estado a manter nos acervos pelo menos uma cópia em braille de livros específicos, como códigos e legislações, estatutos, constituições e dicionários. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Pode ser criada no Rio uma campanha para incentivar a emissão de carteiras de identidade de crianças. A campanha deve conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância do documento, além de informar os locais onde a carteira pode ser solicitada. O texto da deputada Tia Ju diz ainda que a campanha deve ser promovida nos postos do Detran, maternidades, creches, escolas públicas e privadas.
O projeto recebeu 2 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Já ter registrado ali a identificação digital desse serzinho que já está ali vivendo, convivendo com a gente, vai inibir diversos problemas, como, por exemplo, o desaparecimento de crianças. Se a criança já tem o RG, já tem a digitalzinha dela nos registros, para que possa ter a busca mais rápida. Também auxilia muito na matrícula de escolas, no ingressos de hospitais. Tudo isso, o possuidor do RG já consegue ter um acesso melhor. E pode ser alterada a lei que criou o Programa de Incentivo à Utilização da Musicoterapia como tratamento terapêutico para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista. A proposta do deputado Márcio Canella pretende alterar o nome do programa para Terapia Musical, além de ampliar o alcance do atendimento para pessoas em recuperação de doenças que comprometam a fala, a audição, a habilidade motora ou alguma função neurológica. O texto diz ainda que as secretarias estadual e municipais de saúde do Rio estão autorizadas a firmar convênios e parcerias para a execução do programa. 3 emendas foram apresentadas ao projeto, que segue agora para análise das comissões. Os policiais civis e militares, bombeiros e agentes socioeducativos do Estado do Rio podem passar por um curso de capacitação para atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. O projeto do deputado Luiz Cláudio Ribeiro recebeu uma emenda e vai ser analisado pelas comissões. Os parlamentares aprovaram a proposta da deputada Dani Monteiro, que concede o título de benemérito do Estado do Rio para o sambista Zeca Pagodinho. A gente quer rememorar a figura do Zeca, para a gente inclusive pegar esse arco que é também a última etapa da sua carreira artística, mas a sua defesa também enquanto humanista. A gente sabe o que ocorreu na cidade de Caxias, em Xerém, no distrito de Xerém, onde Zeca tem uma casa, onde ele acabou criando a sua comunidade, e Zeca vem trabalhando muito em prol da região, vem também fazendo muitas ações em prol das comunidades de Caxias, e por isso, para novamente reafirmar e referenciar e homenagear a sua contribuição artística, mas também abrir esse leque da sua contribuição humanista, que a gente decide protocolar esse título benemérito aqui para o Zeca, e com ampla adesão e apoio dos parlamentares para mostrar o quanto o nosso Zeca é gigante, é enorme e transcenderá a cultura popular do nosso país. Confira a previsão do tempo. No sudeste do país, o ar vai continuar extremamente seco. Quinta-feira de condição ainda de pré-frontal. O calor vai chamar a atenção em São Paulo e a temperatura máxima dispara novamente, com umidade muito baixa na capital paulista. Não tem chuva prevista no Rio de Janeiro e nas primeiras horas da manhã podemos ter formação de névoa. Já em Belo Horizonte e Vitória vão seguir sem previsão de chuva e com máximas acima de 30 graus. Já em relação às temperaturas, a máxima pode chegar a 40 graus em Cuiabá. Em Manaus, temperatura podendo chegar a 38, máxima que já não vai passar dos 25 graus em Porto Alegre. E temperatura chegando a 35 no Rio de Janeiro. Iniciamos as notícias regionais destacando oportunidade de estágio numa grande empresa em Cachoeiras de Macacu, Piraí e Rio de Janeiro. A Ambev está com inscrições abertas para 2 processos seletivos, oferecendo vagas para atuação em diversas regiões do país. As vagas são voltadas para estudantes do ensino superior e para profissionais recém-graduados. As inscrições vão até 3 de setembro. Para participar do processo seletivo, é necessário ser estudante de ensino superior com previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. Interessados em participar do programa de estágio ou trainee da Ambev podem se inscrever no site da empresa até o dia 3 de setembro. O Ministério Público Federal informou nesta segunda-feira, dia 19, que a restauração do painel História de Petrópolis, feito pela artista modernista Djanira da Mota e Silva em 1953, está em fase avançada. O processo é acompanhado pelo órgão junto ao município de Petrópolis, que assinou há 8 anos um termo de ajustamento de conduta. O painel começou a ser restaurado em 2021, mas os trabalhos foram interrompidos depois da morte do dono da empresa contratada para o serviço. A restauração foi retomada em 9 de abril deste ano. O painel ilustra paisagens e cenas típicas de Petrópolis,
traz símbolos da cidade como o Museu Imperial, as carruagens, as fábricas de cerâmica e de tecido. A artista Djanira morou em Petrópolis durante o período que pintou o painel para o Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio. Trio é preso com drogas no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. Reportagem de Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas. 3 homens de 18, 19 e 20 anos foram presos por tráfico de drogas no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. A polícia recebeu a informação de que o trio estava traficando nas casinhas próximo a um quiosque. Após buscas na localidade, a PM encontrou 118 buchas de maconha e 55 papelotes de cocaína. Os presos foram trazidos aqui para a delegacia de Rio das Ostras e vão responder por tráfico de drogas. Eles estão à disposição da Justiça. Preso no Espírito Santo homem acusado de latrocínio em Magé no ano passado. Janderson o Menininho, como também é conhecido, é um dos acusados da morte de um comerciante em Piabetá, que chegou a ser torturado pelos bandidos. A ação conjunta aconteceu após o trabalho de inteligência da equipe da 67ª DP, comandada pela delegada Débora Ferreira Rodrigues. Os agentes da unidade policial da cidade de Magé trabalharam em conjunto com policiais de Marataízes e Itapemirim, cidade onde o suspeito foi preso. Mais uma vez trazemos Adriano Pereira para destacar a violência no trânsito em Rio das Ostras. Acidente deixa 3 feridos no Mar do Norte. Estamos de volta para falar que 3 pessoas ficaram feridas após um grave acidente na altura do bairro Mar do Norte, na manhã de hoje, por volta das 7 horas, aqui em Rio das Ostras. O acidente ocorreu por volta das 7 da manhã e envolveu 2 motocicletas e um carro de passeio. Uma das motocicletas ficou agarrada no carro com a força do impacto. Nas imagens é possível ver as vítimas no chão aguardando atendimento. Segundo informações, elas foram atendidas e encaminhadas para a UPA de Rio das Ostras. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a emergência aqui da cidade de Rio das Ostras. Até o momento, nós não sabemos o estado de saúde das vítimas envolvidas no acidente. Para encerrar a edição, registrar a emocionante classificação do Botafogo para as quartas de final da Libertadores. O alvinegro carioca eliminou o Palmeiras com um empate em 2-2 no estádio do adversário. Mais um grande jogo entre as duas equipes, e mais uma eliminação do Verdão na temporada. Confira mais do esporte na edição de fim de semana do Esporte Mais. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.